Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe o que esperamos, e a partir do pão os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a partir do pão os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe o que esperamos, e a partir do pão os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a partir do pão os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra.
Você é bem-vindo, meu irmão, você é bem-vinda, minha irmã, para este momento. E eu cumprimento você e dou início ao estudo bíblico da manhã deste santo sábado. Faço isso em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós teremos, no decorrer do mês de abril, a oportunidade de estudar uma série de lições, 4 lições, que tem como tema ensinos da ceia à cruz. Esses 4 ensinos estão fundamentados em um período que se dá desde o momento em que o Senhor Jesus institui a ceia com seus discípulos, quando ele come a última Páscoa com eles, até o momento da sua morte, por isso a cruz. Esses estudos, eles compreendem um período de tempo que está registrado no Evangelho segundo João, do capítulo 13 até o capítulo de número 17. O capítulo de número 13 tem um fato bastante emblemático para a igreja cristã, que é a instituição da ceia, o lava-pés. E no capítulo 17 nós temos o que nós conhecemos como a oração sacerdotal. Então nós vamos considerar a cada sábado um ensino. Hoje nós vamos falar sobre a realidade do mundo onde vive a igreja. No segundo momento, nós vamos falar sobre a realidade dos discípulos. No terceiro sábado, a realidade de Jesus. E no quarto e último sábado, no dia 24 de abril, nós vamos considerar sobre a realidade do Evangelho nas pessoas. O estudo desta manhã tem como objetivo levar o estudante da Bíblia a refletir sobre a realidade do mundo onde vive a igreja. E o texto áureo é o texto de João, o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. Eu vou à leitura desse texto. E após a leitura desse texto, nós vamos a uma palavra de oração. Eu leio assim a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Palavra do Senhor, palavra do Senhor. Vamos agradecer ao Senhor pela semana de trabalho que se findou, pela oportunidade que Ele nos renova, e vamos pedir da parte de Deus a sua aprovação, a sua bênção. Oremos ao Senhor. Glorioso Deus, eterno Senhor. A nossa palavra, ela não é outra, senão de gratidão e de reconhecimento. Gratidão pela maneira como o Senhor conduziu a tua igreja, o teu povo, os teus filhos, em todos os tempos, em todas as eras, e também pela maneira como o Senhor nos sustentou e nos trouxe até aqui. Pela semana de trabalho, eu te louvo e te bendigo, Pai. Por aqueles que têm buscado a sua face, a sua misericórdia, eu clamo sobre eles. Peço a tua bênção, Senhor, sobre este lugar, e peço a tua bênção também sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, que a tua bênção seja, Senhor, nos lares e nos corações. Dá-nos a tua aprovação, ó Deus, dá-nos a tua bênção. Tudo isso nós te agradecemos, tudo isso nós te pedimos, tudo isso nós confiamos, estamos confiantes. Em o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. A realidade do mundo onde vive a igreja.
Então, dentro do contexto onde foi instituído a ceia, aonde o Senhor Jesus lavou os pés ao apóstolo, diante dessa compreensão que era chegada já a sua hora, o Senhor Jesus amou os seus discípulos. O Senhor Jesus conhecia cada um deles pelo nome. O Senhor Jesus conhecia o temperamento de cada um deles. O Senhor conhecia as habilidades, os valores e também as fragilidades de cada um deles. O Senhor Jesus era um pastor que conhecia as suas ovelhas. Nós sabemos disso. Mas o Senhor Jesus, diante daquele momento, ele também sabia que após a sua morte e ressurreição, ele iria enviar esses homens tão frágeis, tão limitados, ele iria enviar esses homens para anunciar o Evangelho a outras gentes, a outras nações, a um mundo que não o mundo judeu, a um mundo que não o mundo monoteísta de um único Deus, a uma outra cultura, um mundo perverso, mau e cheio, repleto de suas paixões. O Senhor Jesus iria enviá-los a partir de Jerusalém, a partir da Judéia, de Samaria e até os confins da terra. Mas o Senhor Jesus sabia que a igreja dele, porque foi comprada pelo seu precioso sangue, a igreja de Cristo não pertence ao mundo. O Senhor Jesus sabia disso, porque assim como a igreja pertence a Cristo, o próprio Cristo pertence a Deus, não pertence ao mundo. E de alguma maneira nós vamos ver o Senhor Jesus, conhecedor de todas as coisas, fazer que os seus discípulos estejam com os olhos fitados no próprio Senhor Jesus, e não necessariamente nas paixões e nas mazelas do mundo. Nesse primeiro momento, nós vamos ser conduzidos à introdução da lição pela diaconisa Rutineia. A paz do Senhor, irmãos. Eu vou falar um pouquinho sobre a introdução da lição deste sábado. E o autor vem nos dizer assim: enfim, o fim. Depois de anos de ensino, exemplos de vivência, orientações, desconstrução de tradições poderosas, quebra de conceitos e mudanças de paradigmas, chegou o momento final de toda a trajetória terrena de Jesus. Pela frente, apenas algumas horas restavam para o convívio dele com sua equipe. Ele conhecia as limitações de seus discípulos e sabia qual era a principal dificuldade deles para entender e viver como igreja dentro e fora das fronteiras de Israel. Nesse clima, e como quem se prepara para se despedir, Jesus reúne uma equipe para a última aula, ilustrada, agora não por uma parábola, mas com um exemplo prático. O que pertencia àqueles homens e à sua igreja estavam na mente de Jesus. Aqui o autor nos traz aqueles últimos momentos que Jesus passou com os discípulos. O momento em que Jesus institui então a ceia, o lava-pés. Jesus, naquele momento, ele estava passando ali os seus últimos ensinamentos àqueles homens e ele sabia das dificuldades daquelas pessoas, sabia das dificuldades que aquelas pessoas iriam enfrentar. Até aquele momento Jesus estava com eles, no meio deles. A partir dali eles teriam que caminhar sem a presença de Jesus no meio deles. E Jesus sabia das dificuldades que eles tinham, as dificuldades que eles teriam para pregar o Evangelho, as dificuldades que eles teriam para sair ali das fronteiras de Israel e sair a pregar e falar de Jesus a outras nações. Teriam que quebrar muitas tradições para fazer isso, e Jesus sabia de todas as dificuldades que eles teriam. Então Jesus vem ali para dar a sua última lição aos discípulos. E nessa última lição,
Neste último ensinamento que Jesus daria a eles, não seria mais através de uma parábola, de uma ilustração, mas sim com um exemplo prático. E foi assim que Jesus o fez, dando o exemplo a eles, mostrando que o amor vence tudo e que o amor está acima de tudo. Este foi o ensinamento que Jesus trouxe a eles com um exemplo. Ali, naquele momento, quando Jesus instituiu a Santa Ceia, ele deu o exemplo aos discípulos. Que Deus abençoe o nosso estudo de hoje. Essa é a introdução da lição. Aquele momento, o último momento de Jesus na Santa Ceia. A diaconisa Rutineia, ela considera que não por meio de palavras, mas por meio de exemplos, o Senhor Jesus Cristo demonstrou o seu amor pelos seus. E a diaconisa Rutineia vai considerar que o amor vence tudo, que o amor está acima de tudo. Sim, e nós sabemos, o amor de Cristo pela Igreja. E nós observamos ainda como é esplêndido o amor de Cristo pela Igreja, quando nós observamos a maneira como o mundo odeia os que servem a Cristo, como o mundo odeia a Igreja. E desta maneira torna-se ainda mais nítido, mais claro, o amor de Cristo pela Igreja. O Senhor Jesus, com toda a sua sabedoria e amor, ele faz com que os olhos dos discípulos, a atenção dos discípulos, esteja voltados para o próprio Cristo, para o seu amor, para o seu cuidado, e não para o mundo, os seus enganos e as suas paixões. Nós teremos a oportunidade agora de irmos à reflexão número 1. E quem irá nos conduzir na reflexão número 1 é o nosso irmão Osias. Paz do Senhor aos irmãos. Eu vou comentar aqui um pouco desse estudo na reflexão 1, onde o autor aqui faz algumas considerações. Após deixarem a casa emprestada, onde comeram a Páscoa, em cujo local também havia sido instituída a ceia, precedida pelo mais enigmático ato de Jesus, que deixara os discípulos de olhos arregalados e mentes perturbadas. Que ato que foi esse? Creio que todos os irmãos, ou a maioria, sabe que foi a ocasião do lava-pés. E um contraponto aqui, aos que os discípulos ficaram impressionados com isso, eu quando cheguei na igreja, estava chegando na igreja, fui ao batismo pela primeira vez, ainda estava começando a fazer um estudo bíblico, onde depois do batismo a gente foi para a igreja e teve o ato lá do lava-pés. Confesso para os irmãos que naquele momento que vi aquele ato, falei na minha mente, eu não vou lavar o pé de ninguém aí não. Mas graças a Deus, depois continuei o estudo e entendi o que significava aquele ato. E dando sequência aqui ao estudo, o texto de João 13, 33 ao 35. Quando Jesus fala assim para os discípulos: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos ameis a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Horas aqui antes do Senhor Jesus ser entregue, e logo após isso ser crucificado, ele enfatiza para os discípulos, para ficar na mente dos discípulos,
que as dificuldades depois da morte dele e ressurreição para fundar a igreja seriam muito difíceis. E para isso eles tinham que amar uns aos outros, assim como a gente faz hoje também. Porque as dificuldades que eles tiveram, a gente talvez não passa o que eles passou. Mas hoje, veja, irmãos, olha essa pandemia. A gente já faz 1 ano que não se encontra, tantas mortes, tantos irmãos queridos, pessoas, familiares que se foram. E a gente, se não tiver o amor de Jesus, a gente não caminha. É fato, irmão Osias, é fato, que desde que a igreja foi instituída por Cristo, a igreja passou por seus desafios. O desafio do seu tempo, o desafio da sua geração. E o que possibilitou que os nossos irmãos no passado vencessem os seus desafios e a igreja permanecesse? É o mesmo que permite com que nós possamos enfrentar os desafios que nos são impostos no tempo presente. É o amor a Deus, o amor de Deus e o amor que nós temos pelos irmãos. Isso permitiu que os nossos irmãos vencessem no passado e a igreja permanecesse. Isso tem permitido que nós estejamos aqui na manhã desse santo sábado, que não poderia ser de outra maneira senão por uma providência divina. Por quê? Por ocasião das nossas habilidades ou virtudes? Não. Pelo amor que Deus tem à igreja e pelo amor que nós temos uns aos outros. É dessa maneira que a igreja de Cristo tem rompido em todas as eras. Nós teremos a oportunidade agora de sermos conduzidos, orientados pela nossa irmã Cleonice Strois. Pais, irmãos, vou estar lendo a sequência 1 e fazer um pequeno comentário. É inegável a beleza de toda a criação divina, a perfeição como funciona todo o universo, a começar dos mais frágeis seres até os mais elevados sistemas que giram para fazer funcionar harmonicamente tudo o que existe. O mundo está também repleto de motivos que nos podem dar alegrias e prazer, como é o caso de relacionamentos pessoais saudáveis. Entretanto, é igualmente inegável que neste mundo está também repleto de horrores e tristezas, provocados inexplicavelmente por homens maus e ingratos. Jesus procurou desviar os olhos de seus discípulos dos horrores que há no mundo. Está registrado em 2 Pedro, capítulo 1, verso 2 ao 4. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais eles nos têm dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Aqui na sequência 1, irmãos, fala da beleza, né, e da perfeição, que Deus criou tudo, né? Quantas vezes a gente para e fica olhando e a gente se depara, assim, admirando muito, porque é perfeito, né? É tudo muito bonito, perfeito mesmo que Deus criou.
E os relacionamentos, né, pessoais saudáveis também, como é bom. A igreja nos proporciona isso, mas infelizmente também temos homens maus, ingratos, que nos causam muita tristeza. Aqui Jesus fala que procurou desviar os olhos de seus discípulos dos horrores que há no mundo. E aqui Pedro, ele nos mostra a importância de conhecermos profundamente a Deus, para que sejamos participantes da natureza divina, para que a igreja viva unida a Deus. Cristo nos concedeu a graça de escapar da corrupção que há no mundo. E a forma, irmãos, de escapar é pelo amor a Cristo. Obrigada, irmãos. A importância de conhecermos a Deus para que possamos ser participantes da sua natureza divina. A importância de nós conhecermos a Deus para sermos participantes da sua natureza divina. A importância de nós conhecermos o amor de Deus pelo mundo. Amor que fez com que ele não poupasse seu único filho. Conhecendo o amor de Deus, nós conhecemos a sua natureza divina. Conhecendo o amor de Cristo, que deu a sua vida pela igreja. E quando nós somos conhecedores do amor de Deus pelo mundo, e conhecedores do amor de Cristo pela igreja, então nós nos tornamos participantes desta mesma natureza, porque nós conhecemos a Deus, que é amor, nós recebemos desse amor e nós somos capazes de amar. Graças a Deus, graças a Deus. O mundo e as suas paixões ficaram para trás. Nós sim, em Cristo Jesus, fomos alcançados pelo favor divino, passamos da morte para a vida. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Agora nós teremos a oportunidade de sermos orientados pela nossa irmã Célia de Gênova. A paz do Senhor, queridos irmãos. Continuando o aprendizado sobre os ensinos de Jesus aos seus discípulos e à sua igreja durante o período compreendido entre a ceia e a cruz, nós vamos ver aqui na reflexão 2 que, como homem, Jesus sempre se mostrou diferente dos demais. Nunca participou de corrupção, nunca foi devasso, não havia pecado em Jesus. E mesmo assim quiseram colocá-lo entre os pecadores. Mas ninguém foi capaz de convencê-lo de pecar. Jesus, sendo forte, sempre agia com mansidão, demonstrava amor de uma forma extraordinária. Era terno, afável, paciente com os pecadores. Jesus conviveu pacificamente e agiu sempre com bondade, com todos, inclusive aos que eram contrários aos seus ensinos. Apesar de se incomodar com as injustiças praticadas contra ele, Jesus nunca revidou, nunca foi injusto, sempre perdoou, sempre ensinou a perdoar. Temos aqui o verso 14 do evangelista João, que nos fala que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, irmãos, o autor aqui da lição nos ensina que essa glória mencionada no versículo 14 é a capacidade que Jesus teve de viver com os seus contrários, sempre demonstrando amor aos que lhe maltratavam, aos que lhes ofendia. E Jesus, assim, dessa forma, orientou também os seus discípulos e nos orienta também a nós, que nesse mundo que iríamos viver, não deveríamos responder com ofensas, não devemos, responder com ofensas, com agressões, com palavras duras, não sermos injustos, mesmo que isso a gente recebesse
das pessoas. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Graça é a doação de Jesus pelas pessoas, graça é a doação de si mesmo pelos outros. Então, que nós possamos aprender e praticar sempre esse amor que Jesus nos ensinou. Amém? Sim, minha irmã. A habilidade do Senhor Jesus viver com os seus contrários. E não somente viver com os seus contrários, a capacidade de amá-los. É isso. E o Senhor Jesus está nos ensinando sobre a realidade do mundo. E o mundo de fato é hostil. E o mundo de fato nos odeia. E o mundo de fato nos persegue. Pelo mundo nós somos injustiçados. Pelo mundo nós somos injuriados. Mas a nossa irmã vem nos dizer que nós não devemos revidar os nossos opositores com ofensas e agressões, mas antes nós devemos demonstrar a eles e nós devemos demonstrar a todos que nós temos o exemplo. Nós temos um Senhor. Nós somos em Cristo Jesus, filhos de Deus, e devemos agir como tal. Agora, nós vamos ter a oportunidade de ouvir o comentário e a participação da nossa irmã Maria Martins. A paz do Senhor, irmãos. Vamos comentar sobre a sequência 2, e eu vou ler o texto João 13, 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus. Jesus foi mestre e instruiu seus discípulos sobre como se comportarem enquanto igreja e líderes da igreja que viriam a ser. Mesmo conhecendo o coração deles, Jesus não desanimou de ensiná-los. Assim é com sua igreja hoje. Mesmo conhecendo nossas falhas, o Senhor nos instrui pela sua palavra. Sim, minha irmã. Conhecendo as nossas falhas, conhecendo as nossas limitações, o Senhor Jesus continua nos instruindo e fazendo isso de maneira especial pela sua palavra, pelas sagradas escrituras. Jesus jamais desanimou, Jesus jamais desistiu de um filho seu, de uma filha sua. E é importante nós pensarmos da ceia à cruz. O Senhor Jesus deixando o cenáculo, aquele lugar que fora emprestado, e caminhando pelas ruas escuras de Jerusalém, ao rumo do Vale de Cedron, a caminho do Getsêmani. Naquele lugar e naquela circunstância, o Senhor Jesus estava ensinando os seus discípulos. E hoje ainda Ele continua nos ensinando por meio da sua palavra, que é viva e eficaz. Graças a Deus por Ele. Fomos lembrados, mesmo conhecendo as nossas fragilidades, e até porque conhece as nossas fragilidades e as nossas limitações, o Senhor não desiste de nenhum dos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus Cristo vai declarar: nenhum daqueles que o Senhor me deu se perdeu, senão aquele que é conhecido como filho da perdição, aquele que levantou o seu calcanhar e abandonou o Senhor Jesus à mesa, juntamente com seus companheiros discípulos, os demais discípulos, e Judas Iscariotes
foi ter com aqueles que buscavam a morte do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus jamais desistiu de nenhum deles. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. E é dessa maneira que nós podemos ver de maneira concreta, é desta forma que nós podemos ver de maneira concreta o amor de Deus por nós, de um Deus que não desiste. Agora, na reflexão número 3, nós vamos ser orientados pela nossa irmã Ellen Caroline, a Carol. A paz do Senhor, irmãos. Espero que todos estejam bem em nome de Jesus. Bom, lá em Lucas, no capítulo 10 e no versículo 19, está escrito assim: Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Nesse contexto, nós verificamos uma última orientação dada por Jesus aos seus discípulos, e essa orientação ela tinha por objetivo a santificação de cada um deles. Embora os discípulos eles andavam com o próprio Deus, eles ainda assim eram seres humanos frágeis, imperfeitos e pecadores, como qualquer um de nós. E até aquele momento daquela reunião, eles não haviam enfrentado ou pisado em cobras e escorpiões, como diz no texto. Ou seja, eles não haviam enfrentado a força do inimigo como eles haveriam de enfrentar. Só momentos depois que eles entenderiam que Jesus estava falando e como de fato eles entenderam. E apesar dessa realidade da sua própria fragilidade, eles foram homens valentes, corajosos e destemidos para enfrentar as forças opositoras que eram bem maiores do que eles mesmos. E tudo isso para defender o Evangelho de Jesus. E apesar de toda essa oposição e armadilhas do inimigo, a igreja haveria, e há de ser insuperável. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Muito bem, é isso mesmo. As forças contrárias, elas são gigantescas. São forças contrárias tanto no âmbito humano quanto espiritual. São gigantescas, muito maiores do que qualquer um de nós poderíamos enfrentar individualmente. Fomos muito bem lembrados disso. No entanto, a palavra de Deus vai nos dizer, através do apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu aos nossos irmãos filipenses, o capítulo 2, o verso 15. Dizendo àqueles que receberam a Cristo, que se tornaram igreja de Cristo, para que sejais irrepreensíveis, muito distante do mundo no qual vive a igreja, o mundo que vive segundo o príncipe da potestade do ar, segundo a vontade dos pensamentos. Mas Paulo está dizendo, não, vocês devem viver de maneira irrepreensíveis, vocês devem ser sinceros, filhos de Deus inculpáveis, louvado e exaltado o nome do Senhor. É trilhar um caminho de santificação no meio de uma geração corrompida e perversa. Então nós estamos entendendo a realidade do mundo onde a igreja vive. No meio de uma geração, no meio de pessoas corrompidas e perversas, mas entre as quais, se nós de fato fomos irrepreensíveis, se de fato nós fomos sinceros, se de fato nós agimos como filhos de Deus, nós seremos como astros que resplandecem sobre o mundo em trevas. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor. Apesar das gigantescas forças contrárias, humanas e espirituais, sim, a igreja, a noiva,
ela seria e foi, ela continua sendo e continuará sendo insuperável. Graças a Deus. Partindo para a conclusão, agradecer aqui em nome do pastorado da igreja todos os irmãos e irmãs da classe número 1 e a todas as demais classes, irmãos e irmãs que têm nos acompanhado, que estão conosco nesse momento. Trazer uma palavra de gratidão àqueles e aquelas que contribuíram com seus importantes comentários na lição da manhã desse santo sábado. Agradecer a Carol que organizou e reuniu todo esse material. Agradecer ao pastor Eliseu que escreveu todas as lições que nós temos estudado na manhã de cada sábado, no decorrer de todos esses anos, a nossa palavra de gratidão em Cristo Jesus. Agradecer ao presbítero Júlio Augusto, que tem editado esses vídeos e possibilitado que na manhã de cada sábado nós possamos nos voltar para o estudo da palavra de Deus. A nossa gratidão a todos vocês, sincera gratidão em Cristo Jesus, que nós possamos prosseguir recebendo o amor de Deus, amando a Deus e amando uns aos outros, em nome do Senhor Jesus. Vamos agora a uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela maneira como o Senhor nos conduziu, nós te agradecemos pela maneira como o Senhor nos trouxe até aqui. Sim, Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é um Deus de perto. O Senhor não é um Deus de longe. Nós reconhecemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que verdadeiramente te amam. Obrigado pela vida dos meus irmãos no passado. Obrigado pelo testemunho vivo das Escrituras de uma igreja que foi instituída e de uma igreja que, em todas as dificuldades, foi preservada. Eu te louvo e bendigo pela maneira como o Evangelho resplandeceu na minha vida, resplandeceu na vida dos meus irmãos. Eu te louvo por todos aqueles que estão se achegando ao Evangelho. Eu te louvo por todos aqueles que estão de pé, aguardando, Senhor, o dia da sua vinda. Senhor, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz, eu te louvo e te bendigo. E peço que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos, abençoe a vida das minhas irmãs e continue conosco no decorrer do culto desta manhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós oramos e em Cristo Jesus nós o agradecemos. Deus os abençoe. Água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, nas cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado
que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado